Eu venho nesse vídeo falar de, como diz o título aí que eu deixei, como o Illuminati age. E eu vou falar de outras vezes que eles tentaram, né, me raptar para o tráfico humano, e eu só fui descobrir, entender direito agora. Teve algumas outras ocasiões. Por volta de 2000, 99, 2000, quando eu fazia direito na Suam, depois eu transferi para Estácio, a Suam em Bom Sucesso. Eu tive uma colega de sala e teve uma ocasião que eu não sabia, ela era infiltrada também, e a gente ficou bem amiga porque a gente tinha a mesma idade. E ela, uma vez, a gente lá de Bom Sucesso pegou o trem e foi visitar a prima dela em Japeri. Eu fui escondido da minha mãe. Chegando lá, a prima dela, sabendo que eu era evangélica, começou a me oferecer vinho. Era um garrafão de vinho que ela disse que tinha sobrado do Natal. Então a gente lanchou e ela me ofereceu vinho em plena luz do dia. E ali também tinha um Boa Noite Cinderela que não fez efeito. Assim que eles agem, entendeu? As pessoas bobas caem e não fez efeito, graças a Deus. E eu lembro que eu fiquei falando de Deus para ela o tempo todo, falando de Jesus. E a gente voltou de trem e muito suspeito, porque como é que eu ia fazer uma viagem de volta embriagada, né? Como é que elas estavam querendo me embebedar se eu ainda ia fazer uma longa viagem de trem de volta? E ali eu cheguei por volta das 4h30 da tarde, de volta em Bom Sucesso, e fui para casa. Cheguei mais 5h30 em casa, na ilha, e só vim descobrir agora que foi uma tentativa de rapto também. No meu primeiro canal eu também falei daquela café pequeno que fez a armação para eu trabalhar nos asilos, e ela uma vez, ela falou assim, vamos levar um currículo, um asilo que abriu ali no Jardim Guanabara? Aí eu falei, não, eu tô sem currículo aqui. Aí, vamos depois, outro dia, para eu fazer o currículo. Quando foi no dia seguinte, ela me chamou de um bairro pobre aqui da ilha, um subbairro pobre aqui da ilha, para encontrar com ela na Lan House, imprimir o currículo. Aí eu estava iludida com a OTAN na época. Eu falei, ai, não tem necessidade de trabalhar em mais uma casa de repouso. Eu falei, não vou não. E ela falou, vem me encontrar super contramão. Eu falei, não vou não. Aí quando foi no outro dia, foi o meu dia de trabalho no segundo lar de idosos que eu trabalhava, que ela me indicou. E ali eu falei, vamos hoje, depois daqui, vamos lá hoje. Aí eu falei assim, eu vou enquanto isso imprimo ali na OAB, que era perto, a casa do advogado, que eu tenho direito de imprimir de graça. Eu falei, me dá aí o pendrive do seu currículo, que eu imprimo na OAB. Só que quando eu fui para lá, fiquei com muita fome e falei, eu vou em casa almoçar. Ela nem vai descobrir, que ela falou que ainda vai trabalhar, para esperar ela 1 hora. Eu moro perto, aí eu falei, eu vou almoçar. Quando eu cheguei aqui, eu falei para minha mãe, me mandaram falando, amiga psicopata, amiga que matou a amiga. Aí eu falei, mãe, eu acho que ela é psicopata, ela tá me atraindo para uma emboscada. Aí eu fui fazer uma pesquisa no Google, eu vi que não tinha asilo lá no Jardim Guanabara, não tinha. Aí eu fiquei muito bolada, eu falei, nossa, ela é psicopata, mas eu ainda não sabia que ela estava ligada à quadrilha. Eu achava que era um caso isolado. Como esse caso isolado, eles sempre querem entregar a ponta do iceberg. Você vê nesse caso Vitória, querem dizer que foi um crime passional, que a pena reduz. Querem até dizer que ele tem transtornos mentais para pagar a pena em hospital psiquiátrico e não em presídio. Tudo uma jogada para não entregar a facção que ele faz parte do tráfico humano.
Você vê, foi achado no celular dele fotos da Vitória e de outras mulheres, porque o tráfico humano age assim. Ele age vendo perfis no Instagram e com esse satélite filmando as pessoas, possíveis vítimas. Aí, quando foi no dia seguinte, eu encontrei com ela no outro asilo do Jardim Guanabara. A gente não tinha numa rua em específico que ela falou, é uma rua bem comercial do Jardim, não tinha naquela região. Aí, nesse dia seguinte, eu fui para esse asilo no Jardim, mas numa rua mais residencial, que ela tinha conseguido para mim já estava há quase um ano lá. E ali ela passou uma lábia para mim, ela falou assim, ainda não tem placa lá não, é recente, eles estão montando. Aí eu caí na conversa dela, mas eu já tinha avisado a minha mãe, já tinha avisado que ela era psicopata, enfraqueceu a armação dela. A gente foi lá, eu paguei o Uber, ela me fez pagar, a gente foi lá e ela fez um teatro. Nossa, não é possível, aqui não tem asilo, mas ela falou pra mim que era aqui, era nessa rua, Cambaúba, o nome da rua. Ela falou que era aqui, aí fez um teatro. Aí depois que eu cheguei em casa, que eu fui perceber, gente, tinha alguma coisa errada. Como é que ela fez aquele teatro lá? Mas eu não sabia da ligação com o tráfico humano. Eu achava que era uma filmagem, porque eles sempre fazem isso. Eles fazem de uma forma que eles deixam pegar apenas a ponta do iceberg, tá entendendo? Na pontinha. Eu achava que era um crime isolado com esse satélite. Aí eu falei assim, nossa, então ela é narcisista, é psicopata, mas não sabia que era criminosa. Depois que eu fui descobrir tudo. E eu cheguei até a falar, né, que ela era tóxica, num vídeo de cura interior que eu fui falar sobre inveja. Mas, gente, eles tentam falar que é inveja, falar que é narcisismo, para parecer uma coisa isolada, um crime passional. Mas eles são frios e calculistas. Não é psicopatia, é criminalidade. Uma quadrilha de tráfico humano, realmente. Então, e faltou falar dessa vez, né? E teve mais uma tentativa dela, essa envolvendo a Justiça Federal, gente. Ela falou para mim assim, que era possível cursar medicina com uma bolsa integral do FIES de 100% entrando na Justiça. Quando ela falou isso, eu falei, eu também quero. Ela sabia que eu ia dizer que eu também queria, porque eu falava que um dia eu queria cursar medicina aqui, falava aqui em casa. E aí ela falou que tinha essa forma. Aí eu fiz um processo para mim e para ela. Aí quando ela falou que tinha essa forma de cursar, se eu faria esse processo para ela, se a minha OAB estava ativa para fazer, eu falei, eu também quero, eu também vou fazer para mim. Caí direitinho, gente. E aí eu descobri tudo e não deu tempo de acabar o processo. Eu cheguei a dar entrada, mas não estava na época de recurso, eu deixei perder o prazo porque eu já tinha descoberto tudo. Mas a Justiça Federal ia dar ganho de causa para mim e para ela. E depois eu descobri que não é em toda particular que consegue esse FIES, é só nas vinculadas ao governo, as particulares vinculadas, que no caso seria na Baixada Fluminense, o lugar sumidouro de pessoas raptadas lá. Então ela queria me levar, a gente ia cursar medicina numa particular de Duque de Caxias. Aí ela queria me levar para lá, porque lá é sumidouro, entendeu? Se eu sumisse lá, iam achar que é porque era uma região violenta. Então teve essa vez também recente, né, em 2024. E também em 2017, também, quando a primeira vez, não, 2018, quando a Sônia Abrão falou que eu podia ser presa, que tinham me incriminado com rastros de computador, eu estava falando com um contato
que eu já tinha até bloqueado, mas a gente voltou a se falar porque ele era advogado e me dava algumas dicas quando eu tinha dúvida. E aí ele começou a pedir um favor para mim, que eu fosse em Bangu olhar um processo dele. Aí ainda bem que eu estava muito assim desanimada, porque tinham falado que eu tinha um risco de ser presa. Eu falei, eu não vou não. E pelo telefone, e ele falou super firme, não, você vai sim, você vai pegar tal ônibus, você vai para Bangu, assim, querendo fazer minha cabeça. Só que eu falei, não, tô fora, não vou não. Aí ele falou, olha, tem como eu ir no Fórum da Ilha, então. Você pode ir no da Ilha mesmo e resolver isso pra mim. Eu falei, não, eu não vou não. Porque eu tava meia, assim, desanimada, porque a Sônia Abrão falou que eu podia ser presa. Então teve essa tentativa também, em 2018, de me raptar também. Para ver que o objetivo deles era me traficar. Esse app era um plano B. Esse aplicativo era um plano B.